Eu sou Alice e estamos falando de relacionamentos sociais. No nosso dia a dia, na nossa vida, nós vivemos geralmente em grupos familiares, em grupos de amigos, em grupos na escola. Na maior parte dos grupos, a gente não escolhe as pessoas que integram esse grupo. Você nasce numa família, você não escolhe todos os membros da família, você não escolhe aquele tio, aquele primo chato, não escolhe. Na amizade, a gente tem a possibilidade de escolher um pouco mais, mas você tem uma amiga e esta amiga arruma um namorado, se casa e aí o marido da amiga vira um integrante desse círculo de amigos e nem sempre é aquela pessoa que você escolheria. E a gente tem que conviver com essas diferenças dentro dos grupos. Imagina dentro de um centro de acolhida em que a gente tem já de início dois grupos distintos que interagem o tempo inteiro, que é o grupo dos profissionais, dos trabalhadores e o grupo dos usuários do serviço. Pessoas completamente diferentes, com histórias de vidas diferentes, com características, com personalidades diferentes. Como que a gente trabalha com esses dois grupos dentro de um mesmo serviço que às vezes envolvem 70, 80, 100, mais de 100 pessoas num serviço de acolhimento? Se o serviço de acolhimento acolhe 100 pessoas, ela tem 25, 30 funcionários. Então são 130 pessoas convivendo num espaço com características diferentes e não necessariamente com o mesmo objetivo, a mesma disposição de conviver. Como que a gente pode ser um facilitador de convivência desse grupo? Primeiro a gente precisa entender que as pessoas dentro do grupo têm papéis e características diferentes. Já começa das funções, que são os trabalhadores e os usuários, os atendentes e os atendidos. Eles têm ali dentro da convivência diária papéis diferentes que eles desempenham com as suas características particulares. Dentro desse grupo em que as pessoas estão inseridas, tem as ações que ali são desencadeadas, tem as percepções de cada um, que elas são relacionadas à experiência de vida, ao treino de percepção do que a gente percebe e observa no outro, e os sentimentos de cada um. O grupo de usuários, na sua grande maioria, eles vêm com sentimentos de baixa estima, com sentimentos de agressividade, até como defesa, da vivência em que eles estão, da desproteção em que eles estão, das necessidades em que eles estão passando. Então eles já vêm com sentimentos mais vulneráveis, mais delicados de serem trabalhados. Os funcionários, dentro do grupo de funcionários, às vezes tem pessoas nessas situações, eles também estão passando problemas familiares, também estão passando problemas financeiros, muitos deles estão passando problemas de moradia e acabam espelhando aqui nos usuários, até dizendo, eu estou passando por isso, eu estou passando sozinho, não tem ninguém que me ajude. Tudo bem, estou trabalhando, estou ganhando meu dinheiro, mas ninguém me ajuda. E esse sujeito está aqui se aproveitando da situação e todo mundo trabalhando para ele. Então já começa aqui uma mesquinhez, uma revolta, uma mágoa permeando essa convivência que em algum momento pode dar atrito, dar choque, provocar uma discussão, provocar uma situação, de embate. Dentro de um grupo, a gente pode ter clima de bem-estar ou clima de mal-estar, dentro dos dois grupos. E isso se confrontar. É muito interessante se a gente for observar por plantões de trabalho, por jornada de trabalho, às vezes, num determinado plantão com uma equipe que está trabalhando, o clima é de tranquilidade,
os usuários estão até mais acessíveis, mais colaborativos e tal. Aí muda o plantão, parece que vira uma chave. Aí começam os atritos, começam as encrencas. Às vezes, o problema não é nem dos usuários com os trabalhadores, é entre os usuários mesmo. Parece que tem um rastilho de pólvora ali que provoca uma explosão. E por quê? E é muito importante que a gente esteja atento e aberto e sensível para perceber essa mudança. O que que provoca? Às vezes é aquela funcionária que entra já de cara feia o tempo todo e que trata os usuários rispidamente, os colegas rispidamente. Ela é aquele fator que está desequilibrando o grupo. Então, quando essa pessoa chega no serviço, os próprios colegas de trabalho já mudam de postura. Chegou o chato, chegou, né, o mal-humorado. E os usuários também. Já percebe, já conhece a pessoa, lá vem aquela chata. E já começa um clima de má vontade. E aí a gente fala assim, o clima ficou pesado. A gente não vê o clima, né? Não dá para ver este pesado, que é uma característica de peso, mas a gente percebe, a gente sente. A gente fala isso, o clima ficou pesado, porque é uma coisa que dá para sentir no ar, dá para sentir no ambiente. E aí a gente precisa entender quem está à frente, quem é mais sensível, quem está na liderança, seja o gerente, o técnico, o orientador, seja quem for que estiver dentro do plantão, que tiver essa capacidade de observação, precisa perceber que dentro do grupo tem papéis que são desempenhados. E esses papéis não são só dos trabalhadores e dos usuários, os seus papéis de atendentes e de atendidos. Não. Tem os papéis de influência, a característica de cada um que acaba influenciando o grupo. Que papéis são esses? A gente pode ter dentro do grupo, de qualquer um dos dois grupos, eu estou falando agora no grupão de convivência, o bode expiatório. Aquele que sempre leva a culpa das coisas que acontecem. Sabe, quando a gente tem dentro do serviço, por exemplo, uma pessoa que tem transtorno mental. E aí o banheiro aparece lá com fezes nos azulejos. Tanto os usuários quanto os funcionários normalmente acreditam aquela situação, aquela pessoa que tem o transtorno. Ou aquela criança que é muito levada. Às vezes não foi ele, mas vira o bode expiatório. Se tem uma discussão e a gente tem alguém que é normalmente agressivo, você escuta a discussão e já fala assim, deve ser o fulano. É o bode expiatório, ele já adquiriu aquela figura de culpa dentro do ambiente em que está circulando. E nem sempre é ele o culpado. Então a gente precisa tomar muito cuidado com essa figura do bode expiatório, porque ele pode levar uma culpa de uma coisa que não foi ele que fez. Isso já está taxado. É normal também dentro do grupo, do dia a dia, ter o porta-voz, aquele que vem falar em nome de todos. Às vezes é um porta-voz autêntico. Os outros não têm coragem de falar, sejam os funcionários, sejam os usuários, e aquela pessoa assume a postura de falar em nome do grupo. Mas a gente tem também os porta-voz que não estão falando em nome do grupo. Eles dizem que estão, eles vêm fazer reivindicações, vêm fazer reclamações, dizendo que está falando em nome do grupo, mas na verdade ele está manifestando a posição dele. Só que como ele, aquela pessoa que toma sempre à frente, os outros não têm coragem de dizer que não. Olha, não está falando por mim. Fica quieto. Deixa o dito porta-voz falar sozinho. A gente precisa ter porta-voz em algumas situações, mas o ideal é que a gente tenha práticas que favoreçam a comunicação de todos, que dê oportunidade para todo mundo colocar a sua opinião, e não só aquela pessoa que está falando em nome do grupo ou dizendo que está falando em nome do grupo. Uma figura muito interessante, que aí independe da posição, depende da sensibilidade, é a figura radar.
como membro do grupo. Quem é o radar? É aquele que percebe as sutilezas no ar, as mudanças de postura, percebe que alguma coisa está no ar para acontecer, seja pela sensibilidade, que alguém vai chorar, vai ficar mais triste, alguma coisa triste vai acontecer, seja pela percepção de agressividade, peraí, vamos tomar uma atitude antes que a coisa fuja do controle. A pessoa radar, o membro do grupo radar, ele é muito importante porque ele consegue perceber no ambiente as sutilezas e às vezes evitar situações que poderiam ser difíceis de controlar depois. Então, é aquele membro que percebe os sinais sutis. Dentro do grupo, dos grupos, a gente tem também a figura do instigador. Aquele que fica provocando. Ele mesmo não é o porta-voz, ele mesmo não é o que fala, mas é o que fica cutucando os outros, para o bem e para o mal. Né? E geralmente é para o mal. Né? Adora ver o circo pegar fogo. Então fica cutucando até o circo pegar fogo. A figura do instigador, ele provoca divisão, ele perturba, ele irrita, né? Por isso que normalmente é para o mal. É difícil instigar, né, para o positivo, para coisa boa. Então a gente precisa estar muito atento a essa figura, porque ela provavelmente vai causar atritos, vai causar brigas, vai causar divergências, que depois serão mais difíceis de serem recuperadas. Então, situações extremas, que aí depois fica difícil a comunicação, fica difícil o acordo. Então, é parar esse instigador antes que a coisa avance. A gente tem o chamado indutor de coalizões, que nada mais é do que o mediador de conflitos. Tem pessoas que têm muita facilidade de mediar conflito, de conversar com as duas partes, de impedir que a coisa chegue a vias de fato, a agressão. Então, é uma figura muito importante da gente ter dentro do serviço e, inclusive, da gente formar. Mediador de conflitos, ele pode ser formado com ferramentas para poder lidar. Porque na maioria das vezes, diante de um conflito que está virando agressão, você colocar a mão é fator desencadeante de agressão. Então é uma técnica que a gente aplica de não fazer. Você entrar no meio da situação, dependendo, perceber quando você pode, normalmente já induz que a pessoa se retraia e não te agrida porque você está na frente do outro que ele ia agredir. Mas o mediador de conflitos e a mediação de conflitos precisa ser qualificada. Ela tem que aprender ferramentas, tem que estudar, tem que perceber para poder fazer essa atuação. Mas ela é imprescindível dentro de qualquer serviço, principalmente um serviço de assistência que tem normalmente o conflito presente e embutido o tempo todo. A gente tem a figura do atuador pelos demais. É aquele que faz o que não é permitido, né, mas que todo mundo está querendo fazer. Então ele se sente forte, porque pelo desejo dos outros de fazer e acaba fazendo. Mas como assim, Alice, o atuador pelos demais? Aquele que, por exemplo, não pode sair, o portão está fechado. Não é hora de abrir o portão, não pode sair. Aí os outros ficam, sai fulano. Não, você quer sair, você tem que sair. Aí o sujeito, o atuador vai lá e pula o portão. Ele fez o que é proibido, pular o portão, o muro, sair, instigado pelos outros, que na verdade todos os outros estavam querendo fazer e não tinham coragem. Então, muito cuidado com isso, porque aí depois quando você vai conversar com ele, quando ele volta, ele nem sabe explicar por que ele fez. Né? Ele foi instigado pelos demais e acaba sendo influenciado e fazendo coisas que quebram as regras. E normalmente os que ficam instigando são os que querem ver o circo pegar fogo também. Fala assim, eu quero que ele pule o muro, porque aí ele vai ser desligado, ele infringiu a regra, ele vai embora e eu fico livre dele.
Então ele acaba sendo manipulado pelo grupo, quebrando uma regra, sem perceber direito por que está fazendo aquilo, né? E normalmente é uma pessoa que precisa de atendimento, que precisa de mais atenção. Então a gente precisa ter muito cuidado, muita atenção com essa pessoa que faz instigadas pelos demais, pelo atuador, né, pelos demais, porque normalmente ele é uma pessoa mais ingênua, mais sensível, mais sem amor próprio, que acaba infringindo regras, né, motivada pelos outros. Porque é muito comum, por exemplo, o alcoolizado. Ele chega dentro do serviço, ele é o mais vulnerável de todos. Eu sempre usei esse argumento com a minha equipe e com os outros usuários. Porque o pessoal fala assim, ai, tá bêbado, tá alcoolizado, está sob efeito de drogas, não devia entrar dentro do serviço, devia ficar do lado de fora. E aí eu pergunto, o nosso serviço é para pessoas em situação de vulnerabilidade. Quem está mais vulnerável? A pessoa que está ali consciente, inteira, direitinho, entrando no serviço, fazendo as coisas dela, ou aquele que está sob efeito de álcool, efeito de droga, que ficando na rua está passível a entrar numa briga, a ser agredido, a cair, se machucar, a ser atropelado? Quem é mais vulnerável? Quem está precisando mais do atendimento, no critério da vulnerabilidade? O que está alcoolizado e o que está sob efeito de drogas. Só que estas pessoas, para adentrarem no serviço, elas demandam mais atenção. Então, qual que é o recurso que a gente utiliza? Fica um tempo sentado numa área de espera para diminuir o efeito do álcool e da droga, para diminuir o fluxo de pessoas dentro do banheiro ou dentro do refeitório, para evitar atritos, evitar acidentes. Passado esse tempo, diminuiu o número de pessoas no banheiro, diminuiu o número de pessoas no refeitório, o orientador vai acompanhar aquela pessoa, até um outro usuário que ele tem afinidade, vai acompanhar até o banheiro, vai vigiar o banho para que ele não caia, que ele não se machuque, depois vai acompanhar até o refeitório, se tiver condições para ele comer, para que ele não entre em atrito com os outros, para que ele não derrube a comida, não aconteça nada, e depois vai acompanhar para a cama, para ele dormir, esquecer e passar o efeito. Mas, se dependesse dos outros e da maioria da equipe, na maioria das vezes, essa pessoa nem entraria no serviço. Ele acaba sendo bode expiatório, ele acaba sendo, né, o que atua, que já infringiu a regra de chegar alcoolizado, de chegar, né, sob efeito de droga, e acaba sendo instigado pelos demais para provocar confusão, porque o pessoal quer que o circo pegue fogo. A gente tem, dentro do grupo, normalmente a figura do moralista. Quem é o moralista? É aquele que tem a postura zelosa da moral e dos bons costumes. Essa também é uma figura que pode ser positiva ou negativa. A positiva é aquele que está preocupado em que as coisas andem bem, em que as regras sejam seguidas, né, em que todo mundo se trate cordialmente, de maneira respeitosa, beleza. Mas também pode ser o falso moralista. Aquele que fica apontando o dedo para o outro para mostrar que o outro está fazendo coisa errada, que o outro está infringindo as regras, que o outro não está seguindo a moral e os bons costumes. Então, muita atenção com essa figura, até para determinar se ela é positiva ou negativa dentro do grupo, né? E mesmo sendo positiva, né, é preciso que se tenha um trabalho com esta pessoa para que ela não gere atrito, maus olhares em relação a outra pessoa. Porque a atitude do outro, que está sendo interpretada como má conduta, pode estar permeada de outras experiências que a pessoa teve, da maneira que ela aprendeu, para ela não está sendo errado. E aí precisa ter uma conversa, precisa ter conscientização, precisa ter um trabalho para essa mudança de atitude. Não é só apontar, não é só dizer que está errado, que está infringindo a moral e os bons costumes, né? É muito comum no atendimento a famílias, por exemplo, cada um tem o seu quarto com a sua família. Mas às vezes as mulheres saem vestidas de shortinhos ou de roupas transparentes,
como se estivessem dentro da sua casa, só que elas estão no espaço coletivo de todo mundo. Aí o marido da outra fica olhando para ela, aí a esposa dele vê que ela está daquele jeito, já parte para briga, para agressividade. É muito comum esse atrito dentro de um serviço de acolhimento de famílias. Para outra família, aquela mulher está infringindo a moral e os bons costumes, porque está provocando, né? Está de uma postura provocante. Para ela está se sentindo tão em casa que está normal. Né? Eu acho muito interessante, por exemplo, porta de escola, saindo do serviço de assistência, para ver como a gente é ser humano. Às vezes na porta da escola, tem umas mães lá com as crianças de manhã, que você olha assim e fala, isso é um pijama. A mulher saiu de pijama de casa, né, para levar a criança na escola. Às vezes bota um hobby por cima, né, e vai. E você tá vendo, isso é uma saída de banho. E a pessoa está na porta de escola. Porque está tão acostumada naquilo, não pensa, está atrasada, quer levar a criança. Na maioria das vezes leva a criança e volta para a cama, né? E aí não vou trocar de roupa para sair. Não tem essa postura, essa preocupação. Né? Para ela é normal, mas não é normal socialmente, não é aceitável. Então precisa ter um trabalho, não adianta eu apontar, dizer assim, isso está fora da moral e dos bons costumes. Precisa aprofundar um pouco mais e tentar entender essa rotina, essa pessoa, esta atitude, né? E descobrir ferramentas para incorporar na cabeça dela a visão de sociedade, que ela está vivendo em grupo, ela não está sozinha ali, né? Não é só ela, não. Aquela atitude não está bom para o conjunto da sociedade onde ela está. Então é um trabalho, não adianta só apontar ou ser o cuidador da moral e dos bons costumes. Tem que aprofundar um pouco mais essa visão na atitude do outro para saber o que está provocando. Dentro dos grupos, e isso a gente tem em todo lugar, tem o sabotador, né? Aquele que quer mais é que a coisa dê errada mesmo, né? E isso vale para funcionário, isso vale para usuário do serviço, isso vale para todos os grupos que a gente está. Às vezes a gente está tão mal com o mundo, com as coisas, que a gente quer mais é que tudo se exploda mesmo. E aí começa a sabotar. Às vezes a gente faz isso com a gente também. A autossabotagem, né? A gente não se preocupa com as posturas, com o que a gente está falando. O que quer mais mesmo é magoar, quer mais mesmo é que a coisa exploda, o funcionário quer mesmo é ser mandado embora, e aí vai sabotando. Só que isso tem um efeito maléfico dentro do grupo, e ele precisa ser trabalhado logo no seu início. Então, quando perceber que alguém está agindo para sabotar o serviço, né, precisa ser tomada uma atitude rápida, imediata, antes que não dê mais para reparar o mal que foi feito. E a gente tem as figuras de liderança, que podem ser positivas ou negativas. As lideranças positivas precisam ser despertadas, precisam ser munidas de ferramentas para poder ser bem executadas. As lideranças negativas precisam ser identificadas para poderem ser cortadas, né? Para que elas possam não exercer esta liderança negativa. Então vamos refletir dentro dos grupos que a gente transita, do nosso grupo de trabalho, que tipo de figura, que tipo de papel nós estamos desempenhando dentro desses grupos. Identificando que papel você está desempenhando, e muitas vezes é mais de um, como que eu posso melhorar esse meu papel? E como que eu posso melhorar o papel dos outros que fazem parte da minha equipe, que fazem parte do trabalho, do dia a dia, que fazem parte dos meus grupos. Então vamos refletir, vamos pensar em ações positivas, em ações para melhorar esses grupos de convivência em que a gente está inserido. Por hoje é isso, eu sou Alice, estamos falando de relacionamentos sociais. Deixe o seu comentário, a sua opinião,
a sua observação. O que você pensa é muito importante para nós e eu gostaria de saber. Por hoje é isso, até a próxima!